Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. E eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Entrou em campo querendo ficar mais perto da vaga para a Libertadores, mas percebeu com a derrota por 2-0 que a sua realidade é diferente. Corinthians e Bragantino entravam em campo e o bandeirão ali no fundo, ó, soltou com o vento. Tava querendo voar. Olhando agora que a gente sabe o resultado do jogo, parece mesmo que era um presságio de que a noite não seria como o corintiano esperava. Hoje era um jogo importantíssimo, que nós acabamos perdendo 3 pontos importantes. O Timão começou a partida contando com uma vitória para entrar de vez na briga por vaga na Libertadores. Só que no futebol, às vezes, as coisas parecem funcionar ao contrário. O jogo era na casa do Corinthians, mas se a gente prestar atenção direitinho, parecia que quem estava à vontade, mandando mesmo, era o time de vermelho. Nós sabíamos que íamos enfrentar uma equipe que vem muito encaixada nos últimos jogos, que tem jogadores leves, rápidos. Rápido é a palavra mesmo. 2 minutos foi o tempo que levou para o Bragantino trocar os primeiros abraços. Fábio Santos saiu jogando errado, bola no Aderlan, Ítalo, Claudinho, até Elinho abriu o placar. Na base da conversa, o Corinthians tentava assimilar o golpe, porque fosse na defesa ou no ataque, sempre tinha um jogador de vermelho no caminho. A superioridade do Bragantino ficou ainda mais clara no segundo gol. Foram 41 segundos com a bola, 13 passes, 9 jogadores envolvidos, até Ítalo achar o Claudinho. Você viu como ficou nervoso o Claudinho na hora de fazer o gol? Com 16 gols, o Meia empatou na artilharia do brasileiro com Marinho e Thiago Galhardo. Acho que é muito importante fazer o gol, tá ali brigando com a artilharia, mas manter meus pés no chão, minha cabeça no lugar, porque o mais importante é ajudar a equipe. Aí o Corinthians foi ficando cabisbaixo, nervoso e atrapalhado. Wagner Mancini buscou opções, mexeu as 5 vezes, mas a equipe só levou algum perigo com chutes de fora da área ou quando o adversário errava feio. Em termos de repertório, faltou muita coisa ao Corinthians hoje, que todos nós sabemos. A gente está aqui reconhecendo que não foi bem a equipe hoje. O corintiano nas redes sociais ficou maluco e escolheu o Ramiro como principal alvo. Falaram mais dele que da estreia do Big Brother, pra você ver, hein? Pois o Ramiro passou o Thiago Leifert. O Ramiro é o número 1 nos Trend Topics nesse momento. O BBB 21 é o número 2. A grande maioria é de mensagens negativas, viu? O Ramiro, que é alvo das cornetas tuiteiras, é o jogador do Corinthians que mais acertou passes no jogo, 48, e criou as 2 melhores oportunidades do Corinthians na partida, né? Acho que as cornetas têm que desviar aí a mira, né? Porque estão mirando no cara errado, pô. Na tabela, o prejuízo da derrota foi grande. E em termos de G6 ou de G8, nos complica porque o nosso adversário de hoje também passa a brigar. Então é mais um time que está brigando ali, que está perto da gente. Para ficar com a vaga na Libertadores, o Corinthians trabalha com a meta de vencer mais 5 jogos até o fim do Brasileiro. Só que para conseguir isso, não dá mais para escorregar. Temos 7 jogos aí até o final do campeonato, né? Quem sabe a gente consegue alcançar essa marca, o nosso objetivo principal, que é a Libertadores. Estamos buscando uma Sul-Americana e, quem sabe, num bolo ali que tá, a gente buscar também uma Libertadores, quem sabe.
Lofredo, choque ao Cerezo. Não é que o Cerezo abandonou o programa, não, tá, embora. gente? Ele tá resolvendo um problema técnico e ele já volta. Não, mas bota o Lofredo aqui pra mim, gente, tá tudo bem. Vai, Lofredo. Choque de realidade pro Corinthians, não é mesmo, meu amigo? É um choque de realidade. E acho que sim, um choque de realidade previsível, porque se você examinar o Corinthians, os últimos jogos, você vai ver que o Corinthians ganhou do Coritiba, ganhou do Botafogo, ganhou do Sport, ganhou de equipes assim muito mais frágeis do que ele. Claro, um Corinthians arrumado, que em determinado momento nem o Corinthians conseguia ganhar dessas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. Tirando o Fluminense, sempre que enfrentou um adversário um pouquinho de um nível um pouco maior, contra o Fluminense, o Corinthians está no mesmo nível de jogo, mas conseguiu se impor, o Corinthians teve dificuldade. E ontem, desde o princípio, ficou bem claro isso, quando os jogadores do Bragantino encontraram um espaço muito grande na dupla de volantes do Corinthians. Então, o Ramiro teve uma participação ofensiva até que razoável. Razoável não, diria que boa nas chegadas ao ataque, mas ele não consegue fazer a saída de bola junto com o Gabriel. Até porque o Ramiro talvez não seja um segundo volante. No Grêmio ele era um terceiro jogador de meio campo. Então, eles não conseguem marcar e não acharam o Claudinho. No segundo gol, o Claudinho deu um sumiço na dupla de volantes do Corinthians, foi lá no meio, iniciou a jogada e depois percorreu o campo inteiro sozinho até receber a bola para fazer o gol. Então, os dois volantes, aí eu tiro um pouco o peso do Ramiro. Eu acho que o Gabriel foi muito mal. Mais uma vez. O Gabriel tinha melhorado, mas já fez jogos em que ele não consegue nem fazer a marcação e nem dar a saída de jogo, escolhe as opções mais fáceis, inclusive. Teve um lance no começo do jogo que ele deu um giro no jogador do Bragantino, colocou o cara no chão, o campo se abriu para ele, ele recuou para o Cássio. Estava de costas para o campo, nem girou para ver que o campo estava aberto para sair jogando. Então escolhe mal a saída de jogo. E o Wagner Mancini não conseguiu perceber isso. Mexeu no time, mas não mexeu na estrutura de meio campo. Então acho que o Wagner Mancini também não fez uma boa leitura do que estava acontecendo na partida. E o Bragantino muito bem, crescendo na competição, porque também tem um jogador aí de nível de seleção do campeonato, que é o Claudinho. Vamos falar mais nele já já. Tem um corneta aqui falando para mim assim: Fábio Santos entregou o primeiro gol, Luan só entrou para brigar. E o buraco na zaga no segundo gol? Comenta aí, Lofredo, explica. Exatamente, o buraco na zaga, ele se deve pela exposição muito grande, né, da defesa. Inclusive, o Fábio Santos foi mal também. E o Fábio Santos, quando vai mal, o Fábio Santos entrou no Corinthians e deu um equilíbrio, ajudou o equilíbrio defensivo e deu opções para o ataque. Ontem ele não apareceu nem na parte ofensiva, o Fagner não apareceu mais e também não conseguiu. O Fábio Santos teve aquele lance em que o lateral do Bragantino falha e por pouco ele não aproveita. Mas ele deu poucas opções por ali. E eu acho que a zaga é muito mais uma questão de exposição, de pouco combate do meio-campo. E aí a zaga, que não é uma zaga leve, né? É uma zaga com qualidade, mas não é uma. Até ontem com o Bruno Mendes é um pouco mais leve, mas geralmente não é uma zaga leve e acaba ficando muito exposta. Muito bem, vamos falar mais então do Claudinho. O Claudinho que se iguala na artilharia do Campeonato Brasileiro com o Marinho e Thiago Galhardo. Que sprint que ele deu agora nessa reta final, né? O Claudinho, não que o time do Bragantino não seja bom, é bom, tem outros valores bastante interessantes. O Elinho fez o gol, o Elinho era um jogador. O Bragantino foi caçando esses jogadores aí no mercado e montou um time bom, um time que não é um time com jogadores muito experientes, muito rodados, mas que tem bastante qualidade técnica. E o Claudinho está capitaneando, né? O capitão do time e está liderando mesmo esse time na parte técnica. Um jogador que a gente tem que lembrar, foi formado nas categorias de base do Santos, não ficou, passou pelo Corinthians, não ficou, mas no Corinthians eu acho que ele até tem razão quando ele alega que teve poucas oportunidades. O Corinthians deu durante esses anos muitas oportunidades para diversos jogadores que não emplacaram, insistiu mesmo com vários deles, e com o Claudinho não. O Claudinho talvez estivesse num momento em que o Corinthians estivesse um pouco mais organizado e fosse um pouco mais difícil encaixar jogadores. Mas que a verdade é que o Corinthians nos últimos anos insistiu com vários e com o Claudinho não. Inclusive rolaram uns comentários nas redes sociais sobre isso, tipo uma tiração de sarro, assim. Acho que a gente tem essa provocação aí do Bragantino brincando com a passagem do Claudinho pelo Corinthians. Olha lá.
Neoquímica Pois é. Arena. Tá aí. Era um momento que acho que havia menos espaço mesmo. O Claudinho daquela época, no Corinthians de hoje, talvez tivesse mais oportunidades. Mas é verdade que nos últimos anos o Corinthians insistiu com vários jogadores, porque tinha contratado e precisava colocar, ou porque tinha formado e precisava colocar, e o Claudinho acabou não tendo espaço. Depois ele foi para a Ponte Preta, e o Bragantino comprou ele, o Corinthians tinha ficado com 50% dele na negociação que foi para a Ponte Preta, mas o Corinthians vendeu e também acho que vendeu muito fácil, né? Não apostava que ele fosse ter esse sucesso que ele está tendo. Ele voltou! Como assim, Cereto? Você nos abandona? Não. Que momento, hein? É que você vê que o Bragantino derruba todo mundo. A linguiça voadora, ela vai passando, ela derruba todo mundo, Janaína. Sabe o Garfield? Sei, aquele gatinho. gato gordo e tal? Sei. O corintiano tá que nem o Garfield, ele odeia segunda-feira. Segunda-feira... É verdade. Eu vi esse comentário ontem. Não assisto mais os jogos de segunda. Semana passada foi atropelado pelo Palmeiras na segunda-feira à noite. Ontem o Bragantino passou por cima. Agora, eu não ouvi o que o Lofredo disse, mas tenho certeza que foi brilhante, como sempre. Mas... Só para dizer, se eu falar a mesma coisa... É porque você foi ao banheiro? Não, caiu a bateria. Caiu a bateria aqui do... Acontece nas melhores famílias. Do áudio. O Corinthians teve um choque de realidade, de fato. O Corinthians... O corintiano mais otimista... o corintiano mais realista... O corintiano mais realista deve estar pensando o seguinte. Olha, classificar para a Libertadores para quê? Para quê? Porque com esse time aí, não vai conseguir nada na Libertadores, não vai conseguir nada na pré-Libertadores. O Corinthians não tem time para ficar no G8. A realidade do Corinthians é essa aí. Eu tô vendo a tabela aqui. Aliás, eu acho que a gente pode plugar, né? Vamos ver como é que ficou a classificação depois do jogo de ontem. E aí a gente analisa melhor aquele bololô ali da briga pelo G8. Ó. Bom, o Inter é o líder com 62, São Paulo 58. Flamengo e Atlético Mineiro, os dois ainda com 31 jogos, Flamengo 55, Atlético um ponto a menos. Palmeiras e Grêmio fecham o G6. Aí olha ali, em sétimo o Fluminense tem 50, abriu em relação aos de baixo, né? Se a gente considerar um G8, né? Aí tem Mas Santos Ceará, e Corinthians tem um jogo a menos, Corinthians, né? E o próprio Bragantino, que vai abrir a segunda página com 44. Ali tá todo mundo ainda na briga, né, Lofredo? Não, Santos e Corinthians têm um jogo a menos. E é até interessante porque se o Santos perder hoje, ainda o Corinthians toma a posição do Santos. Né? O Corinthians e Santos estão disputando ali no saldo de gols, eles estão empatados no saldo de gols, o Santos vence no critério de gol pró. Mas enfim, o Corinthians tem um adversário que é de um nível mais baixo, pode aproveitar essa situação e conseguir se aproximar do Fluminense, chegando a 48 pontos. Acho que o Corinthians está na briga ainda, mas precisa se apresentar melhor quando o adversário for mais qualificado. Talvez o Wagner Mancini tenha que pensar em duas maneiras de jogar. É claro que ele ainda não conseguiu implementar direito nenhuma, né? Mas assim, deu uma melhora quando o time enfrenta equipes de um nível um pouco mais frágil. Para equipes do mesmo porte ou de nível superior, talvez ele tenha que pensar em um outro modo de jogar. Por exemplo? Com 3 jogadores no meio. Com um time mais... O Corinthians tem que saber dos próprios limites, né? O Corinthians tem que saber dos próprios limites. E se proteger mais, então. Se proteger mais na defesa, tal. Se bem que ontem o problema do Corinthians foi até mais a construção. É claro que teve muitos problemas na defesa, né? Teve problemas na marcação no meio de campo. O time do Bragantino é melhor do que o time do Corinthians. Essa é a verdade nua e crua, né? Mas o fato é que o Corinthians também teve muitos problemas na construção. Quando precisa mexer no time, chamar os jogadores do banco de reservas, também não tem grandes opções. É difícil tirar alguma coisa desse time do Corinthians aí, mais do que o Mancini já fez. O Mancini falou ontem em falta de concentração. Também. Não dá para tomar aquele gol também minutos. Com menos de 2 minutos, dá uma embananada na cabeça do jogador, né? Porque esse é o gol derruba a preleção, né? É o gol que mata a preleção, né? O cara dá aquela preleção empolgada,
olha só, nós vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos lá. Quando começa o jogo já está 1-0 para o adversário, tudo que ele falou no vestiário é jogado no lixo, né? Você tem que construir um placar. Então, assim, realmente fica bastante difícil quando você perde a concentração, toma um gol no início, até pela falta, de, como o Cereto disse, opções para mudar um jogo. O Corinthians, independentemente de Libertadores ou não, tem que reformular o seu elenco para a próxima temporada. Mas o problema é que não vai dar, talvez não dê tempo de reformular o elenco, porque a próxima temporada já é essa temporada. Já é essa. Esse é que é o problema. Então, por isso Mas será que a nova diretoria não está ali já trabalhando nos bastidores? Então, tomara que sim, porque o elenco é muito fraco. O lado positivo de perder para o Bragantino é que não se classificar para a Libertadores, e a possibilidade é grande, significa não passar vergonha na pré-Libertadores. Só pra gente encerrar, Cereto, você deu uma olhada no calendário para ver se tem mais algum jogo do Corinthians na segunda-feira? Não vi, espero que não, mas na quinta-feira tem jogo contra o Bahia. Pelo menos é na quinta-feira. Aí, torcedor já o quê? Já fica mais otimista, né? Porque na segunda-feira tá difícil. Tá puxado pro corintiano na segunda. Olha, o Flamengo segue vivo na busca pelo título brasileiro, mas o clima para a partida de quinta-feira agora contra o Grêmio em Porto Alegre. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.